Só passando aqui, então, eu vou começar a gravação para a gente falar um pouquinho da iniciação científica, né? O que é e por que a gente está aqui. Eu acho que iniciação científica é um passo que vocês estão dando diferenciado, já disse isso, né? No máximo 10% da universidade inteira procura, 15%, né, Lê? Então, assim, e é um momento de aprendizado violento, que vocês não podem deixar de fazer. Então, passar pela universidade, entrar dentro de sala de aula e ir embora e não conhecer laboratório, não conhecer as pesquisas, não saber o que é uma extensão, qual é a diferença de uma faculdade para uma universidade. Então, quando a gente entra aqui, a gente não sabe mesmo. Acabei de sair do terceiro ano, ou estou sem estudar 20 anos, ou resolvi estar no segundo curso, mas às vezes a correria do início da vida da gente é chegar na universidade, assistir aula e ir embora. A gente não vive a universidade. Inclusive, há alguns anos, a nossa propaganda era Viva a Universidade. Então, participem de projetos de extensão, participem de projetos de iniciação científica. O plus que vocês dão na carreira é violento, né? Então, por exemplo, se você estiver concorrendo à bolsa, a mestrado, ter participado de iniciação científica, você já sai com um ponto na frente de quem não fez nada. Então, para concorrer à bolsa, para a residência, quem faz a iniciação científica já sai à frente. Então, hoje nós temos residência na nutrição, na educação física, na medicina, na fisioterapia, todas essas áreas da saúde já têm residência, né? E mesmo nas áreas de engenharias, arquitetura, veterinária e outros cursos, direito, vocês saíram com iniciação científica, vocês saem diferenciados. Por isso é iniciação. Por isso vocês não têm que ter medo de começar. Vocês vão começar do nada. Então, eu sei que alguns já procuraram professores e alguns já procuraram e ninguém respondeu, né? Então, depois vocês me passem para mim, para a Alessandra, né? Um e-mail principalmente para a Alessandra. Alessandra, quero fazer nesse projeto, tenho procurado o professor, não consigo. Sem problema. Você vai dar conta de fazer uma inscrição de iniciação científica sozinho com o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, dentro da universidade, tudo relacionado à iniciação científica é pesquisa, tá? Nós temos bolsa também, não tem agora nesse momento, mas tem bolsa de extensão. Quero trabalhar em projetos de extensão. Por isso, vocês têm 3 disciplinas de extensão em todos os cursos, né? Para a gente trabalhar com isso. Mas só para vocês lembrarem, tá? Nós temos aqui, deixa eu ver aqui, a católica. Já? Ninguém responde, é isso? Tá, então nós temos aqui, eu estou achando essa página diferente, né? Temos aqui, Somos Católica, quem é, essa biblioteca, notícia, não tenho visto. Aqui em cima, aonde está a pesquisa. Está aqui embaixo, ó. Não é nesse daqui, ó, em cima, tá? É nesse aqui, ó. Embaixo tem pesquisa, tá vendo? É porque o slide, aqui, a formatação não deu para aparecer, mas ele está bem aqui, a hora que a gente passa, vai ter pesquisa, vocês vão entrar no acesso à page. Não é page, tá? Não é em inglês, é page. Vai entrar com o CPF. Quem não fez, professor, pode se cadastrar. Cadastre sua senha aqui. Aí ele vai te pedir algumas coisas para quem é professor, para quem é aluno, para quem é de outra instituição, tá? Eu acho que outros alunos que a gente diz, porque às vezes você tem um projeto de pesquisa que você tem alunos da UNB, alunos do CEUB que você convidou, tá? E como nós vimos, aqui tem buscar projeto, né? Quais são os cursos. Se a gente vai aqui na pesquisa, desculpa,
vem projetos por curso e programa, você olha se seu curso tem, se ele não tiver, você vai naquilo que te interessa, tá, eu estou fazendo direito, mas eu gosto do direito penal e gosto da parte de psicologia ali. Eu sei que a professora Juliana, tem um projeto no presídio, e é da psicologia. Então, não procurem só no de vocês, tá? Todos os programas estrito sensu, olha, só para vocês verem, que quando a gente fala de estrito sensu, que é o mestrado e o doutorado, todos os cursos que além da graduação tem mestrado e doutorado, tem mais projeto, porque é obrigatório para nós. Se nós não tivermos, a gente perde nota, tá? Então, por isso tem mais. E aqui tem os projetos e você olha os projetos, né? Eu fui aqui só para vocês verem que eu tenho esse projeto de aspectos biopsicossociais, do exercício, que é um projeto que eu trouxe dos Estados Unidos do meu pós-doc. Veja, quando você olha, você vê o resumo do projeto, ó. Você vê uma introdução. Então, vejam, você está vendo o projeto da pessoa. Então, será mesmo que eu preciso procurar a pessoa quando ela não me responde? Eu gostaria muito que todo mundo tivesse respondido vocês. Às vezes não responde e não é. E não é por má vontade ou desprezo, tá, gente? A gente está no meio de visitas aí, né, de todos os cursos, vocês estão sabendo disso. Então, assim, às vezes a gente está fazendo relatórios, então, não conseguiu falar com o professor, faça o projeto, tá? E avise para nós que vocês não conseguiram falar com o professor que vocês querem. Porque a gente vai dar esse suporte para vocês, tá? Então, o que é esse projeto que esse professor, que é um pesquisador, independente de ser da graduação ou da pós, quem tem projeto é sempre um doutor ou um mestre, que a gente pode fazer projetos, principalmente os projetos que ganham dinheiro, só podem ser doutores. O que não, por exemplo, tem um projeto que tem desde aluno de estágio até pós-doc. Então, quanto mais vocês tiverem, melhor, ok? O que tem nesse grande projeto, né? A gente começa perguntando o que é iniciação científica, então é o início de uma atividade de pesquisa. Lembrando que, qual é a diferença da Católica, da UNB para todas as outras? Elas não têm pós-graduação em estrito sensu. Elas só têm graduação e às vezes nem extensão tem, tá? Nós temos ensino, que é a graduação, pesquisa e extensão. Isso faz uma universidade, faculdade. Gi, por que às vezes é tão barata? Porque eles só pagam os professores da graduação e pronto. Aqui você tem que fazer pesquisa, extensão é gratuito. Então, você imagina atender 300 idosos, como a gente atende, atender as mulheres com câncer, atender os pacientes renais, atender todo esse pessoal que está vindo fazer o português aqui, que são as pessoas refugiadas. Isso custa dinheiro, então a gente tem essa diferença. Então, tenham orgulho de dizer que vocês estão numa universidade. Tá? Não é, vou lá na faculdade. Não, você não vai na faculdade. Faculdade vão os outros. Vocês estão na universidade. Então, como eu escolho? Naquilo que vocês têm tesão. Palavra para mim de pesquisa é tesão. Gosto daquilo. Já vi aquilo. Eu quero aprender aquilo. Gi, eu só estou no primeiro semestre. Só tive aquelas básicas que eu não sei nem o que meu curso estuda. Olha todos os títulos. Você se encantou com algum? Por exemplo, por que eu quero estudar câncer se eu estou na educação física? Porque papai faleceu com câncer, porque tem alguma coisa que me instigou a ajudar as mulheres com câncer. Eu quero trabalhar com isso, eu sei do sofrimento, né? Quem tem parentes aqui que são pacientes oncológicos sabe que não é só o paciente, é a família, é todo mundo, e qualquer doença crônica. Diabetes, né? Por que eu quero ir para esse projeto que eu falei da Juliana?
que é dentro da cadeia? Porque eu quero ajudá-la. Então, leio. Gi, não sei nada, estou no primeiro semestre, como é que eu escolho? Olha os projetos, todos os projetos da Católica. Leia o título, leia o resumo, fala, cara, apesar de eu ser da veterinária, eu quero fazer alguma coisa lá na medicina, eu quero fazer alguma coisa na psicologia, eu quero fazer alguma coisa na comunicação. Tá? Não fiquem presos naquilo, eu sou da educação física, tem que fazer na educação física, sou da medicina, tem que fazer... Não fiquem presos nisso. Escolham aquilo que o coração mandar. O que eu vou precisar fazer se eu for aprovado no processo? Tá? Primeiro, vocês vão preencher todo o documento que tem na página. E aí ele vai pedir, faça um resumo do que você quer fazer. Faça uma introdução do que você quer fazer. Qual seria a metodologia que você vai utilizar? Por isso que, assim, eu falo, façam sozinhos, podem até tentar fazer, né? Mas eu acho que precisa falar com a pessoa, porque, assim, você vai fazer para trabalhar comigo, aí você vai pôr um objetivo que nem o meu projeto dá conta de responder o objetivo, tá? Então, é interessante vocês pensarem no que está sendo escrito em cada caixinha, porque cada caixinha vai ser avaliada. Então, tem lógica a introdução, tá? Então, a gente vai aprender isso. Como eu me inscrevo, vocês viram ali, que é na página, tá? E que está aqui, a gente vê lá em pesquisa, perto do símbolo da Católica, como a gente viu. A estrutura de todo artigo que vocês leram, de todo projeto que a gente faz para concorrer a financiamento na FAP, na CAPES, no Ministério da Saúde, tudo tem esta lógica aqui, tá? Que pensa nos artigos que vocês leem. Tem uma introdução, no final da introdução tem o objetivo. Depois, no artigo, não tem isso, porque isso veio lá na introdução. Vem materiais e métodos, vulgo metodologia. Aí os autores põem resultado, discute e conclui. Todo artigo científico é isso, tá? Agora, todo projeto, por exemplo, está aberto um edital para a CAPES, do Universal, e está aberto da FAP. Eu quero pôr meu projeto de câncer lá. Ele vai abrir quase a mesma coisa da PAGE, para eu completar. Qual é o resumo? Por que todos os projetos que a gente manda o resumo? Porque pelo resumo eu sei se você sabe escrever ou se você não sabe. Como é que eu resumo aquilo que eu quero? E tem técnica para isso, tá? E tudo, então, sempre gira nisso aqui. O mestrado, o doutorado, o artigo científico, o projeto, o TCC, tudo gira em torno dessa estrutura da introdução até aqui, tá? Agora, da onde começa uma pesquisa? Da onde a Gislane resolveu que ia trabalhar com câncer? Da onde Juliana resolveu que ia trabalhar na prisão? Da onde professor Vicente falou que ia trabalhar na bioética? Da onde o povo começa? A gente sempre começa com um problema nosso. Qual o problema você tem? Então, problema é assim, ó, problema de pesquisa. Eu comecei a ler, por exemplo, sobre o Covid e já descobri que tem 26 grandes consequências. Entre elas, por exemplo, cognição. Todo mundo que teve Covid, do mais novinho ao mais velho, ficou meio esquecido. Por que será que aconteceu isso? Aí eu vou procurar na literatura. Por que será que aconteceu isso? Covid, cognição, diminuição de questões cognitivas em todas as idades. Isso é um problema de pesquisa. Então, aí você vai buscar. Primeira coisa que a gente faz, eu tenho um problema, vou buscar. Será que todo mundo já escreveu sobre isso? Vocês vão ver que todos os artigos que vocês vão ler, ao final dele, nas considerações finais, a pessoa conclui, ela põe as limitações do que ela achou e ainda fala assim, ó, sugere que seja feito o mesmo estudo
em pacientes com Down. Eu não sei nem o que ela está estudando, mas sempre um bom pesquisador sugere novos estudos. Essa sugestão dele pode ser o seu problema, tá? Então, como vocês vão ter um problema na pesquisa aqui, começando a iniciação científica? Quando vocês lerem o trabalho do orientador que vocês querem, ele já tem uma pesquisa que já tem um problema de pesquisa. Então, qual é o problema, por exemplo, do câncer? Será que a atividade física em que eu envolva treinamento de força e treinamento aeróbio modifica questões de composição corporal, ganho de massa, perda de gordura, de estado de humor? Será que diminui depressão, ansiedade, estresse? Será que os efeitos colaterais dos fármacos utilizados são amenizados com atividade física? Veja, é um projeto grandão em que eu faço perguntas. Aí, por exemplo, hoje tem uma garota da farmácia que quer concorrer comigo lá. Aí eu falei para ela, me traz um problema. No meu não tem nenhum problema para você, mas me traz um problema. Ela chegou lá hoje e falou, professora, eu li um monte de artigo e vi que... Aí ela foi falando os nomes dos medicamentos, tá? Tal medicamento ajuda 30%, tal 15%, mas quando você une os dois, tem uma probabilidade de metástase só de 10%, reduz 90%. A gente podia então, olha o que ela trouxe, ver isso em pessoas que não fazem atividade física e ver isso em quem faz atividade, ver se melhora mais ainda. Excelente. Ela me trouxe um problema. Olha eu mexendo no microfone, né? Ela me trouxe um problema. Eu falei, ótimo. Então, como é que a gente vai fazer sua iniciação científica? Aí eu disse para ela assim, ela achou um problema, ela chegou e falou, eu quero fazer iniciação científica com a senhora. Eu sou da farmácia. Eu falei, meu Deus, eu não posso te ajudar em nada, eu não sei nada de medicamento, a não ser o que eu estudo aqui para escrever os artigos. Mas vou fazer parceria com o mestrado e doutorado em ciências farmacológicas da UNB, com a Laís aqui da farmácia, e elas ajudam, elas coorientam e a gente vai embora. Né? Então, ela me trouxe um problema. Sempre vão perguntar para vocês, nos eventos que vocês forem apresentar um banner, quando vocês estiverem no TCC, qual o seu problema de pesquisa? Tem que ter um ponto de interrogação. E qual a sua hipótese? É um ponto de afirmação. Hipótese é o que você acredita enquanto pesquisador, daquilo tudo que você já estudou, do que vai acontecer. Pelo que ela leu dos artigos, eu perguntei para ela, qual a sua hipótese? Aí ela disse, o que é hipótese mesmo? O que é se você acredita que vai acontecer? Eu acho que atividade física vai melhorar a assimilação dos medicamentos, que vai ajudar, além de melhorar 90% de não... Se tiver atividade física, então vai para 99%. Então tem que ser um estudo longitudinal, a gente sabe que tem que ser no mínimo 5 anos. É a hipótese dela. Eu acho que esse tipo de tratamento, inserido atividade física, como a senhora tem, que tem tempo, duração, frequência, tudo mensurado direitinho, eu acho que atividade física vai fazer... Então essa é a sua hipótese. Perguntaram para você, qual é o seu problema? Porque todos eles, quando vocês forem buscar um professor, ele vai falar, por que você quer vir para cá? Você não vai falar, é por causa de dinheiro. Você não vai falar assim. E às vezes tá? Grande maioria a gente vai porque, vou receber. Agora tem gente que fala, não, eu quero aprender mesmo. Que eu quero aprender o que o senhor estuda. Eu vi que o senhor estuda. Tiago, né? Pacientes renais, vi que tem dado resultado demais. Vi que o exercício físico está diminuindo, inclusive, o tanto de água que gasta na hemodiálise. Então, não estou fazendo bem só para o paciente, estou fazendo para o dono da clínica e para o ambiente.
Eu gosto disso. Ele vai falar, o que você gostaria de estudar quando você vier para cá? Vai ser pergunta. Então, sempre, por isso que é bom ler todos os projetos e ver assim, nesse projeto, o que eu teria? Porque até, veja, ela me trouxe o que ela queria, eu podia dizer para ela assim, não tem lógica. Eu disse, não, muito legal. Então, não esperem que o pesquisador faça o projeto para vocês. O que a gente mais gosta é de aluno que chega e fala assim, eu li seu projeto, eu estudei seus artigos, será que eu podia trabalhar na iniciação contigo? É a melhor coisa, tá? Dicas, então. Conheça primeiro o projeto, busque os artigos daquelas pessoas que está escrita ali, o que ela gosta de escrever, e aí você conversa com ela, porque assim, como é que você chega do nada? Olha, eu quero fazer iniciação. Por que você veio comigo? Porque eu acho você bonito. Não vai dar certo. Lembra, pesquisador gosta de quem faz pesquisa, de quem lê, de quem faz perguntas, de quem chega sempre com perguntas, tá? Vocês vão ver que vocês vão ficar assim, tá? Não é chatura, não. Vocês vão ver que vai todo mundo ficar assim. Então, lembrem, se alguém perguntar qual o seu problema de pesquisa, tem que ter um ponto de interrogação na sua frase, tá? E você pode até dizer, por exemplo, eu tenho vários, mas o principal é o exercício físico melhora os aspectos biopsicossociais de mulheres com câncer de mama? Que aí eu posso depois ver para os biológicos, para os fisiológicos, para os psicológicos. Mas a minha pesquisa é isso. Ela é um guarda-chuva que eu posso pôr várias coisas, tá? Então, vocês já sabem o que é um problema de pesquisa. A hipótese, a gente tem sempre o que a gente acha. Por exemplo, pesquisa que nem o censo. É a única pesquisa longitudinal no Brasil mesmo, tá? Que eu vejo 10 anos, depois 10 anos, e a gente não fez nenhuma intervenção para ninguém melhorar nada. Aí, quem faz política pública pode ver assim, será que, como as campanhas de doenças venéreas foram melhorando, será que diminuiu isso? Pode ser que tenha diminuído. Mas o censo, eu não tenho uma hipótese. Você pode até, enquanto pesquisador, falar assim, acho que o Brasil está com uma renda menor. Você supõe, tá? Pode entrar. Então, lembra, problema e hipótese. Aí, por que a gente fala de fazer uma revisão? Vocês têm um problema, vocês já leram lá no projeto do pesquisador, vai fazer uma leitura. O que é diálise ou hemodiálise? O que é um paciente renal? O que acontece? Por que ele fica doente? Ou por que a mulher tem um câncer de mama? Quais são os 3 tipos de câncer? Como é o tratamento? Não é para vocês fazerem uma revisão de 1 ano para ir conversar, não. É só para vocês se ambientalizarem com o tema que vocês estão querendo, tá? Então eu quero saber história, origem, conhecer quais são os métodos utilizados. Então, é assim, porque você vai estar trabalhando toda a parte de iniciação científica. Quando a gente está em grupos de iniciação científica, a gente tem grupos de estudo. Todos. Então, vocês não precisam sentar agora para fazer o projeto e ler 100 mil artigos, não. Só leia para vocês saberem o que é, inclusive do cara que escreveu ali, tá? Por quê? Porque vocês vão ter grupo de pesquisa. Iniciação científica não é só, nossa, vou ficar trabalhando ali para o cara, vou coletar dados. Não, vocês vão aprender a coletar dados, não é colheita, né? Colheita é de fruta. É coleta de dados, vocês vão aprender como se coleta, como se pipeta, como faz um teste psicológico, tudo bem? Então, assim, nós vamos aprender tudo quando? No ano que eu estiver fazendo iniciação científica. E se eu quiser, eu posso fazer de novo iniciação científica. Pode ser 2 anos.
tá? Quanto mais vocês tiverem, melhor ainda. Ou pode ser que vocês ficam 6 meses e falam, não gostei, eu acho que eu quero ir para a extensão. Nem todo mundo nasce para pesquisa, nem todo mundo nasce para extensão, nem todo mundo nasce para ensinar. Cada um, graças a Deus, de nós tem um dom, né? Então, sempre que vocês fizerem uma revisão de literatura, é para quê? Quero saber história, origem, como é que é esse problema de pesquisa, quero saber quais são as respostas que hoje eu tenho, quais são as variáveis. O que são variáveis? São aqueles dados que você quer coletar para provar o que você está fazendo. Diga. Eu não entendi bem a diferença entre a extensão e a iniciação científica. Ótimo. Iniciação científica é para pesquisa. Pesquisa eu vou fazer um projeto em que desse projeto vai sair um resultado que vai virar ou um livro, ou um artigo, ou uma disciplina, inclusive. A extensão por exemplo, nossas extensões, nossos projetos de extensão aqui. Nós temos o CCI, que atende idosos. Eu vou dar exercício físico para ele, independente se eu vou ter uma coleta antes, uma coleta depois. Eu vou ensinar um refugiado a viver no país sem precisar de fazer uma coleta antes, uma depois. Eu não me preocupo com a pesquisa. A extensão se vocês olharem a missão da universidade, ela tem questão de educação, de valores. Como é que eu posso oferecer algo para alguém que não tem outro lugar para ter? Então, esses projetos de extensão, às vezes, alguns deles viram pesquisa e continuam na extensão, quando eu começo a coletar dados para ver se funciona ou não. Mas, por exemplo, o CCI que nós temos aqui, nossa, eu comecei aqui a trabalhar em 2002, foi quando a gente começou a trabalhar com idosos. Ele nunca parou. Ele tem 21 anos de existência, todos os anos a gente oferta inglês, informática, exercício físico para idosos, independente se vai sair um artigo ou não. Então está mais ligado a uma questão de ajudar a comunidade. Social, isso, e o outro pesquisa. Então, toda universidade, por exemplo, a Universidade Federal é a que mais tem que fazer extensão para ajudar. Por quê? Ela está ganhando tudo do governo. Então, ela tem obrigação, por isso assim, funcionário público. Todo funcionário público tinha que nos atender de uma qualidade mas são os que menos nos atendem, né? Então, ele está sendo pago por nós. O governo, quem está com o dinheiro lá, somos todos nós. Todos os impostos, tudo que a gente compra é um imposto, né? Não é pouco imposto. Então, assim, é isso que eu quero que você saiba. Quando a gente fala assim, eu quero trabalhar só com extensão, então ninguém vai te cobrar de você escrever um artigo, de você fazer uma revisão de literatura. Você vai se aprimorar naquilo que você é boa para ofertar o melhor serviço para aquela comunidade. Ficou claro agora? Legal. Então, a gente vai ver, por exemplo, no câncer, o que eu posso avaliar? Eu posso avaliar composição corporal, eu posso avaliar depressão, ansiedade, eu posso avaliar qual é a melhor proteína, como é que é a genética do câncer. Cada uma dessas coisas que eu fui falando é uma variável, tá? Lembrem-se de uma coisa que eu quero muito que vocês pensem. Quando vocês estiverem lá, já passaram, vamos imaginar que todo mundo aqui passou, já está na iniciação científica. Quando for fazer uma revisão para entregar para o orientador, já pensa numa revisão sistemática. Já pensa numa coisa que vocês podem publicar, que vocês podem apresentar no congresso de iniciação científica. Porque quando eu entro na iniciação científica, eu não ganho bolsa à toa. Eu ganho bolsa para dedicar tempo para cá, tempo para o seu orientador e, como conclusão, eu tenho que apresentar um projeto. E se eu não apresentar o projeto, eu não ganho o certificado. E sem o certificado,
É a mesma coisa de não ter feito. Mas eu fiz, meu orientador fez um para mim. Se não sair da universidade, do setor das meninas, com carimbo de reitoria e nada, não vale, tá? Essa pode ser usada também no mestrado? Ou não? Iniciação científica? Projeto, caso seja projeto. Por exemplo, você fez um projeto com seu orientador e está dando muito bem. Com certeza ele vai te chamar para o mestrado. Então, se for alguma coisa que na iniciação científica vocês começaram, por exemplo, nós temos um aluno na educação física que ele começou o projeto dele na iniciação científica com o Tiago, o Hugo. Ele passou da iniciação científica para o mestrado, pôs mais algumas variáveis no projeto, para o doutorado levou mais algumas variáveis e está indo fazer o doutorado sanduíche em Harvard. Da iniciação científica. Ele queria aprender, ele queria saber, ele ia lá, punha a mão na massa e falava, mas peraí, será que isso... Eu já li isso aí, ele sempre trazia uma novidade de uma iniciação científica. Ele ganhou bolsa para o mestrado, para o doutorado e agora vai para um doutorado sanduíche. É bem legal mesmo. Então, a gente aquele dia falou bem rápido, eu estava na introdução, acho que passei dos objetivos. Uma introdução precisa... Se eu falar para vocês, escreva uma introdução para mim da pandemia do Covid. E vocês vão avaliar as consequências. Todos vocês vão fazer uma introdução assim para mim. Como é que a gente faria isso? Vocês têm que lembrar deste modelo. Eu saio do mais amplo. A Covid foi uma pandemia que começou dia 11 de março de 2020, onde teve uma parada total do mundo durante... matou tantas pessoas, quantas pessoas precisaram de ser entubadas, quando veio a vacina... As consequências do Covid são tais, porque eu li no artigo, aí você cita o artigo... Estas consequências podem gerar, por exemplo, o que está se esperando? Está se esperando uma pandemia oncológica, porque ficaram pessoas que possivelmente seriam avaliadas com câncer, ficaram 2 anos sem ir ao hospital. Então, está se esperando... Por que a psicologia deu um boom? Porque todo mundo precisou. Né? Então, assim, vocês veem que uma pandemia gerou tantas consequências fisiológicas, sociais. Quem dava conta de morar com o marido, deu. Quem não deu, não deu. Né? Então, a gente sabe disso. Então, social, psicológica. Tem gente que até hoje não quer sair da casa. E está errado? Não. Cada um é cada um. Nós não temos que julgar ninguém. Então, assim... Eu vou falando tudo isso, aí, sei lá, eu sou da parte da psicologia e vou dizer, dentre as consequências que envolvem questões psicológicas, e observou-se que alterações no estado de humor, dificuldade de sono, demência, aumentou. Pessoas que eram para ter demência há 10 anos já estão tendo demência. Só que eu tenho que ir contando isso até chegar no meu objetivo. Quando eu estou num artigo, por exemplo, o objetivo vem aqui. Quando eu estou no projeto, o objetivo vem depois. Tá? Desculpa, quando eu estou no artigo, o objetivo vem aqui. Então, portanto, o objetivo desse estudo é avaliar quais foram as questões psicossomáticas ou emocionais que mais foram percebidas durante os 2 anos da pandemia. Nós estamos ainda, né? Nunca falou que se acabou a pandemia. Está aí, mas, graças a Deus, está todo mundo mais vacinado. Igual 2 meses atrás eu tive Covid e a minha médica falou, é uma gripezinha só. Está escrito Covid, mas é uma gripezinha só. Que a gente sabe que não é, que tem outras coisas, né? Então, por que eu ponho essas coisas de diferente? Porque tem gente que põe uma introdução, começa falando, por exemplo, da epidemiologia da Covid e já chega aqui. Por isso eu quero avaliar da parte psicológica. Meu amigo, você nem me falou quais são as consequências.
Precisa de ser... Tem gente, por exemplo, e aí eu quero que vocês saibam, alguém aqui é da psicologia? Ok, o pessoal da psicologia sabe que uma introdução de artigo não é menos que 2 folhas. Por quê? Porque na psicologia eu preciso de falar o teórico que inventou a primeira vez, que falou a primeira vez, depois como ele veio, sei lá, para o TCC ou para a psicologia positiva, como é que isso é visto dentro daquela linha, depois eu tenho que vir com um monte de coisa. E se eu não fizer, a revista não vai aceitar. Na medicina, na educação física, na fisioterapia, se a gente fizer mais que 2 páginas, o povo vai falar assim, dá para reduzir? Reduz. Então, uma coisa, veja nas áreas de vocês, comecem a ler artigos das revistas, melhores revistas das áreas de vocês. Vocês vão entender. Quanto tem que ter uma introdução? Depende da sua área. Então, eu oriento muito na psicometria, eu gosto muito dessa área, da psicologia positiva, meu doutorado foi nisso. Então, eu sei que não adianta eu escrever uma página como se eu for falar, por exemplo, de teste de força, do dinamômetro. Se eu for falar o exercício físico e questões de força, 1,5 páginas já é uma boa introdução. Na psicologia, se eu for falar disso e o quanto isso influencia na emoção, eu tenho que ir para 2, 3 páginas. Tá? Então, às vezes você pega um trabalho para ler, você vê que tem o pai, a mãe e os 2 filhos dentro da introdução. Tem tudo que precisa. Cara, mas um foi jogar bola, o outro está estudando, o outro está tocando violino, o outro está comendo. Você não entende no que aquilo funciona. Lembrem-se, sempre uma palavra daquele primeiro parágrafo vai puxar o segundo. O segundo, então, a Covid-19 foi uma pandemia que teve como consequência tantas mortes, atualmente está com menor volume de consequências negativas, dentre essas consequências tais, falando em consequências, em questões psicológicas tais, veja, eu preciso... É igualzinho você escrever um livro. Não escreva um livro, eu falei isso com vocês da outra vez, em que a pessoa bateu na porta, a hora que ela abre, já está na cozinha. Não tem jeito. Fica feio, ninguém entende e as pessoas recusam o que você escreveu. Você fala, mas eu pus tudo, mas não deu para falar, tá? Então, lembre-se da união de cada parágrafo. Um parágrafo é ligado ao outro e assim, ó, o mais amplo vai chegando, portanto, o objetivo desse estudo é esse pedacinho aqui. O mais importante, o foco do seu estudo, tá? Objetivos geral e específico. Acho que a gente parou por aqui, né, gente? Chegamos na metodologia. Tá. Por favor, objetivo geral, geral. Objetivo específico não é repetir o geral. Objetivo específico é quais são os detalhes que eu tenho que podem contribuir para eu responder melhor minha questão. Ok? Vejam o que eu pus aqui. Vamos pensar em solidão. Objetivo geral. Bati no microfone de novo. E eu tenho que falar mais baixo. Objetivo geral. Eu vou entusiasmando, eu vou gritando, tá? Vocês podem falar, pode diminuir. Objetivo geral dessa pesquisa, imaginem, avaliar o quanto a Covid-19 aumentou a probabilidade de solidão de idosos. Tá? Então, se a gente vai fazer pesquisa agora e a gente vai perguntar para eles, nós estamos fazendo uma pesquisa retrospectiva. Eu vou perguntar para ele o que aconteceu lá atrás. Tá? Então, assim... Isso aqui, ou nível de depressão de idosos, ou pegar idosos só de instituições de longa permanência. Quero saber depressão, ansiedade, nível cognitivo, demência. Quero investigar tudo isso. De idosos. Então, meu objetivo, vamos pôr um objetivo aqui. Avaliar o nível de depressão de idosos de instituições de longa permanência de Brasília.
Ponto. Objetivo geral. Então, lá na minha conclusão vai ser assim: conclui-se que os idosos residentes em instituições de longa permanência de Brasília possuem altos níveis de depressão. Conclusão é concluir o objetivo geral e acabou. Tá? É a primeira parte. E aí você depois vem dizendo para o seu leitor será que homens diferem de mulheres, aqueles que estão lá dentro da longa permanência? Será que a escolaridade deles, aqueles que são analfabetos, possuem maior níveis de depressão do que aqueles que já tinham ensino superior ou ensino médio? Será que ser negro, ser pardo, ser branco, ser amarelo, ser vermelho difere nível de depressão? Será que quem tem entre 60 e 65 anos difere daqueles que têm entre 80 e 85 anos? Vejam, aqui nível de depressão de todos os idosos. Aqui eu quero comparar com coisas que eu sei que na literatura já é diferente. Se a gente for estudar a depressão, dizem não, os artigos afirmam que mulheres têm mais depressão que homens. Antes da Covid, eu não sei depois, tá? A gente sabe que o que acontece ali entre 65 e 70 anos é muito mais acentuado, mais rápido, do que o que acontece entre 80 e 85. Quem estuda a parte fisiológica, tá? A gente sabe, por exemplo, que negro envelhece menos do que o branco. Por exemplo, você fala assim, você tem uma perda óssea de 5% a cada 10 anos. Estou inventando, tá? A gente sabe que o negro tem uma perda óssea menor. Fisiológico, estou falando de fisiológico, tá? Não estou falando de social. E a gente sabe que a possibilidade, a escolaridade, quanto mais você estuda, maior a probabilidade de você não ter demência. E é continuar fazendo. Eu não estou falando de ser doutor ou não ser doutor, não, tá? Ser doutor e não ser doutor, a gente vai feder do mesmo jeito, faz xixi do mesmo jeito, é tudo do mesmo jeito, tá? Se a pessoa estiver achando que é diferente, está errada, ela está errada. Ela só estudou um pouquinho mais. Agora, se você treina seu cognitivo todos os dias, você tem uma menor probabilidade de ter demência, mesmo que geneticamente você tenha. Então, isso não é a Gislane que está falando, não, isso está provado em artigos. Então, vejam, o geral, eu quero saber no meu projeto quanto o exercício físico, abre parênteses, treinamento de força e aeróbio, melhora os aspectos biopsicossociais de mulheres com câncer de mama, ok? Quais são os específicos? Será que mulheres que fizeram só rádio ou só químio diferem daquelas que fizeram rádio e químio em ganho de massa muscular, por exemplo? Consegue entender agora? Então, qual é o seu objetivo geral? Será que a leptina, por exemplo, específicos, será que os medicamentos que estão associados aos outros, por exemplo, de hipertensão, de diabetes, será que outros tipos aceleram essa leptina? Será que os homens têm diferença com mulheres? Será que quem já fazia atividade física antes de ter o problema renal, ele consegue manter níveis maiores ou menores? Então, são esses detalhes. E assim, precisa de quantos? Se você quiser um só, você põe um. Se você quiser 2, você põe. Nunca põe mais do que 3, 4, porque até você fazer tudo isso, pode ser que não dê tempo num ano que você está na iniciação científica. Tá? E eu acredito que nem tenha objetivo, tem. Objetivos, e aí você põe o geral e os específicos, né? Gi, se eu não tiver específico, ótimo, você não tem específico.
Precisa de ter? Se você me perguntar assim, precisa de ter? Hoje, se alguém da iniciação científica não apresentasse os específicos, eu não ia tirar nota. Por quê? Porque ela precisa de saber do grandão, ela ainda nem começou a estudar para saber o que influencia ali. Mas se vocês já sabem, ótimo, tá? Materiais e métodos. Então aqui está escrito, tá? A Alessandra vai passar para todos vocês essa minha aula e eu vou pôr isso aqui em alto, tá? O que é materiais e métodos? O povo, algumas revistas ainda usam metodologia. Metodologia é igual fisiologia, anatomia, biologia. É o estudo de, tá? Então, essa aula que eu estou dando para vocês é de metodologia. De como eu faço um projeto. De que é um projeto científico. Agora, sempre que vocês forem ler, observem que independente de qualquer área, sempre vai ver assim, tipo de estudo, ele é quantitativo, tudo que você vai coletar tem números e você vai precisar fazer uma análise estatística, ou ele é qualitativo. O que é qualitativo? Vou fazer uma entrevista, vou fazer um diário de bordo, vou ficar aqui com vocês e vou anotar que uns estão adorando, outros estão achando mais ou menos, outros estão dormindo, estou fazendo meu diário de bordo. Estou coletando número? Não. Estou vendo atitudes. Então, nós temos os estudos quantitativos e qualitativos. E temos os mistos, é o que eu mais gosto. Tem um aluno meu que vai qualificar agora na sexta-feira, ele vai estudar a transição de carreira de atletas do fisiculturismo. Vocês imaginam alguém que sempre preocupou com o corpo e tem que parar. E envelhece, e para de fazer as coisas. Como é que é isso na cabeça em relação ao corpo? A identificação com o corpo. Porque a gente se identifica, né? Eu fui atleta de natação há quase 40 anos atrás, há 35 anos atrás. Se você me perguntar hoje, eu vou falar, eu estou super obesa, porque eu não estou com o corpo que eu tinha quando eu tinha 18. Olha que loucura! E eu estudo psicologia, tá? Eu amo psicologia. E eu trabalho com psicologia do esporte. E eu sei disso tudo. Agora, uma coisa é você saber, outra coisa é você digerir aquilo para você. Então, por isso que terapia é a coisa melhor do mundo, né? Então, depois, olha, dentro de tipo de... Aí vocês vão estudar isso com o grupo de estudo. Mas só para vocês saberem, vão te perguntar... É qualitativo, de qualidade, não vai ter número. Vai ter entrevista, vai ter observação, mas você não vai fazer uma anamnese, você não vai fazer um pré e um pós se ele pulou mais, se ele não pulou, quantos medicamentos ele bebeu, ele ingeriu, quantos ele ingeria. É mais qualitativo, tá? E tem um misto que você faz os dois, ok? Então, eu estou falando para vocês desse meu aluno. Ele vai fazer um instrumento de bem-estar, que tem valores, baixo, moderado e alto, valores mesmo, qualidade de vida de 0 a 100, quanto é a qualidade de vida desse povo, nível de satisfação com o corpo de 0 a 10, mas eu vou fazer uma entrevista com eles. Fale para mim como foi a sua transição de carreira. Você se preparou para isso? Você estava preparado para parar de treinar? Você continuou treinando? Você nunca mais treinou? O que você treina hoje? Então, eu vou analisar a fala dele, não número de nada. Mas vou fazer a parte de número, que eu vou ter qualidade de vida, bem-estar, satisfação, e vou ter uma outra entrevista. Quanti, quali, tá? Tem pesquisa transversal, é agora. Eu fui ali na amostra, coletei os dados e voltei. E tem estudo longitudinal. O censo é um estudo longitudinal. Então, aí tem estudo observacional. Eu fui lá só observar. Tem o experimental. Eu vou, que nem o meu do câncer. Coleto elas sedentárias, faço 16 semanas de atividade física, coleto de novo. Tive um experimento dentro. Então, isso vocês vão aprender durante a iniciação científica.
quais são os tipos de estudo, o que é população. Podem olhar nos artigos que vocês leem. Está ali materiais e métodos, está escrito casuística, medicina usa muito casuística, metodologia, o pessoal da Humanas usa muito, vai estar escrito assim, este estudo tem um caráter qualitativo, transversal, observacional, para tanto foram coletados 5 sujeitos entrevistados, ou 120 sujeitos, ou 1.500 sujeitos, você vem falando qual o seu estudo, depois você fala qual a população que você está investigando, por isso é uma pesquisa, né? Quem que você vai investigar? Eu estou trabalhando com mulheres com câncer de mama, todas? Não. Para ela fazer parte da minha amostra, ela tem que ter acabado o tratamento entre 6 meses e 1 ano. Minha mãe teve há 12 anos. Ela não pode. Eu posso até fazer um projeto de extensão em que qualquer pessoa que teve câncer de mama pode fazer. Mas na pesquisa tem que ser isso e isso. Tem critério de inclusão e critério de exclusão da pesquisa de vocês e dos orientadores de vocês. Eu quero que vocês saibam de uma coisa e observem se isso está sendo feito no projeto que vocês estão fazendo. Quando a gente está montando um projeto de pesquisa, em que eu faço essa amostra, né? Eu tenho que falar, participarão da amostra homens e mulheres que tiveram Covid nos anos de tal, e sei lá, você põe isso aí. Aí você vai vir assim, critério de inclusão, quem pode fazer parte da sua amostra. Então eu quero, pode ser homem e mulher, mas tem que ter acima de 18 anos, tem que ter sido internado pela Covid, em razão da Covid. Só quem teve ficou em casa não pode. Não, eu quero quem foi internado, tá? Se eu quiser mais ainda, tem que ter sido entubado, que eu quero saber o que a intubação fez. Agora, critério de exclusão não é o contrário disso. Às vezes a gente vai ver uma coisa, aí está lá assim, podem participar, critério de inclusão, ter acima de 18 anos, exclusão, ter abaixo de 18. Não é isso, não é o contrário, senão não teria os dois. Critério de exclusão é o seguinte, na sua inclusão, tá ali, igual eu falei aqui, tem que ter tido Covid, ter sido internado, ter sido entubado, ser homem ou mulher acima de 18 anos, ótimo. Aí chegou pessoas para mim, 1.000 pessoas. Dessas pessoas, uma virou para mim e falou assim, eu tive que tirar um pulmão, só tem um. Tive que tirar um pedaço do pulmão. Pode? Não, você não pode. Eu tenho uma perna mecânica e eu vou investigar a composição corporal. Pode? Não pode. Então lembre-se, o critério de exclusão, você tem que pensar que o critério de inclusão, as pessoas chegaram até você e agora, o que não pode ter? Por exemplo, se tiver algum dano cognitivo, ela não souber responder as questões, eu vou aplicar só questionário, ela não sabe ler. Então, não pode ser analfabeta, não pode ter problemas cognitivos, não pode ter passado de... Por exemplo, não pode ter intubação em que houve alguma consequência de bactérias, alguma coisa assim que foi além do que só uma... como é que chama? Acabei de falar. Só uma intubação faz. Por favor, critério de inclusão, vocês pensem assim, quem pode? Aí põe alguns fatores. Essas pessoas que você disse que podia, chegaram para você. Quais outras coisas que elas apresentaram que não pode, que vai atrapalhar? Critério de exclusão não é o contrário de critério de inclusão. Tudo bem? Depois que a gente fala da amostra, a gente fala para o nosso leitor como é que a gente vai coletar os dados. Vou fazer entrevista? Vai ser uma entrevista semi-estruturada? O que é semi-estruturada? Eu já tenho as perguntas que eu vou fazer. Porque se eu não tiver, para cada um eu for fazer uma pergunta, a hora que eu for analisar os dados, eu não sei onde está a resposta.
o critério de inclusão seria tentar deixar a minha amostra mais homogênea e o de exclusão for tudo que deixa ela mais heterogênea. Pode, mas não é bem a questão do homogêneo ou do heterogêneo. Mas é questão do que pode influenciar suas variáveis. Por exemplo, você está fazendo composição corporal. Sei lá, a gente vai passar no DEXA. Eu sei que no DEXA, para a pessoa fazer o DEXA, que é aquele de escaneamento do corpo, massa óssea, massa... ele não pode ter aparelho de marca-passo, ele não pode... Ele pode, se eu quiser trabalhar com paralímpico, é uma coisa, mas se eu estou trabalhando com quem não tem deficiência, ele não pode apresentar deficiência. Mas tem essa questão assim, às vezes, quando você fala acima de 18 anos, eu posso ter na minha amostra de 18 a 90, será que a amostra vai ser homogênea? Está vendo por que eu não quero tratar o dado como homogêneo e não homogêneo? Você precisa do foco no seu objetivo e nas variáveis que você vai coletar. Você sabendo as variáveis que você vai coletar, você sabe quem pode entrar e quem deve sair. Tá? Porque quando eu falo de homogeneidade, eu penso muito na estatística, eu penso assim, tá, mas eu posso ter uma variação de idade muito grande que vai ser heterogênea, mas eles fazem parte. Tá? Ele perguntou assim, se eu vou fazer um estudo, por exemplo, de treinamento de forças para mulheres com fibromialgia, se elas tiverem outra doença, pode influenciar? Pode. Pode. Vamos imaginar que ela tenha fibromialgia e síndrome do túnel do carpo. Já dói a fibromialgia, com a síndrome então vai doer mais ainda. Essa sua pergunta é tão boa que no nosso projeto, a gente fez quase um ano de piloto. Sabe aquilo assim? Deixa eu ver o que dá certo, deixa eu ver o que... Não o que dá certo da pesquisa, eu não estava testando a intensidade do coisa. Mas, desculpa, do exercício. O que eu observei? Você falou uma coisa que bateu comigo. No pré-teste, fiz o pré-teste, fiz as 16 semanas de intervenção. A hora que eu fui fazer o pós-teste, tinha 2 delas em crises da fibromialgia. E eu não perguntei. Eu não perguntei, o valor de força de pressão palmar deu muito abaixo do que antes delas fazerem exercício. Foi o exercício que não fez efeito? Ou foi porque eu não prestei atenção na coleta, no dia da coleta, de perguntar, você está com crise? Você está com dor? Tem alguma coisa que influencia o seu pós-teste? Eu não perguntei. E aprendi com isso. Então, assim, por exemplo, você quer trabalhar fibromialgia. Você precisa entender de quais outras doenças que podem aumentar a dor da fibromialgia. Será que ela tem uma doença a mais que aumentaria essa dor? Será que eu tenho fibromialgia, por exemplo, em 12 pontos, nunca tomei medicamento. Só tive umas 3 crises na vida inteira, mas eu tenho diagnosticado isso. Agora, tem gente que tem fibromialgia e toma remédio todo dia. Então, tomar ou não medicamento, ter ou não outra doença, por quê? Porque você vai me dizer assim, ó, o exercício físico melhorou essas mulheres. Mas melhorou ainda mais aquelas que me falaram que não tinha nenhuma doença do que aquelas que me falaram que tinha doença. Então, se você faz uma boa anamnese, se fez exercício, quanto tempo, se faz exercício mesmo, para além do que você está fazendo, então você tem que tentar lá no início que elas tenham os mesmos parâmetros para que você depois veja se foi o medicamento, se foi outras doenças, se foi a idade, se foi o tempo que tem a fibromialgia. Porque quando a gente começa com as crises, parece que a gente não está acostumado com aquilo, parece que dói mais. Depois você vai acostumando até com a dor. Porque o ser humano acostuma até com o que é ruim, né? Mas, assim, são esses detalhes. Vai fazer errado a sua pesquisa? Não. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Quando eu estudo, eu sei quais são as covariáveis, ou seja, quais são variáveis aqui que vão influenciar a minha. Se eu anotei isso e depois eu levo isso para a estatística, estou dizendo, olha,
exercício físico diminuiu a dor de quem tem fibromialgia. Porém, quando a gente compara as mulheres que tomavam medicamento para hipertensão, para o diabetes, e que tinham uma ingesta de medicamento maior do que as que não tinham, elas continuaram, a dor é diferente, não melhorou tanto. Aí você começa a descrever isso, tá? Professora, nesse caso também, vamos supor que eu vou fazer esse estudo e já tem pessoas que seriam muito treinadas, tipo, acima de 6 anos, e outras que são bem treinadas, só com 2 anos. Isso também interfere? Aham. Tempo de treinamento, com certeza. Porque assim, pensa comigo, se você faz um protocolo de treino, põe isso para a vida de vocês em qualquer parâmetro. Olha a pergunta dele. Será que se tiver na minha amostra quem já treina há 2 anos e quem já treina há 6, e eu der um treinamento, isso vai interferir muito? Porque eu treino há 6, se eu treino, não estou falando 2 dias por semana, meia hora de caminhada não, isso é atividade física. Mas se eu treino 3 vezes por semana, 50 minutos, com um treinador, e eu já faço exercício, sei lá, eu pedalo todos os dias da minha vida. Quando você me der um exercício, pode ser que ele não faça diferença em nada, porque minha capacidade física é maior do que o protocolo de exercício que você vai dar para mim. Tá? Isso é o bonito na pesquisa. Isso é o bonito na pesquisa. Fala, cara, nós estamos falando de depressão, mas será que pessoas que moram sozinhas têm mais depressão com quem não mora? Se você falar para o leigo, ele vai falar, com certeza. E eu vou dizer para você, com certeza não. Às vezes ficar sozinho é melhor do que mal acompanhado. Né? Então assim, pesquisa é isso, você está sempre em dúvida. A hora que você tiver certeza, já não é mais pesquisa, não tem problema. Você já teve, tá? Então, falamos do critério de inclusão e exclusão. Qual é o próximo passo que eu tenho que dar para o meu leitor? Como é que você vai fazer tudo isso? Então, sempre a primeira coisa é, eu vou pedir autorização para quem eu tenho que pedir, vou trazer esse público que entrou no meu critério de inclusão, trago, explico a pesquisa. Todo mundo assina o termo de consentimento. Como é que eu começo a pesquisa? Olha, próxima semana eu marco 5 dias. Um dia ela vai fazer a entrevista com os psicólogos, no outro com o fisioterapeuta, no outro eu vou fazer os testes físicos, nos outros eu vou fazer o teste psicológico. Quanto tempo, quantos minutos cada uma vai gastar, quantas vezes por semana ela vai ter que ir, depois, como é que vai ser o protocolo de exercício que você vai usar, quais são os exercícios, sequências, número de vezes, intensidade disso, se vai aumentar a cada 4 semanas, se vai ser avaliado por questões de um RM ou de RM, ou se vai ser avaliado por um questionário de Beck ou um questionário sei lá, do José. Eu vou contar para o meu leitor qual vai ser o passo a passo que eu vou fazer. Por quê? Porque a pesquisa que você fizer no Pará, nos seus procedimentos, tem que estar tão claro como você fez que eu posso repetir ela aqui. Com os critérios de inclusão, com os critérios de exclusão e com os procedimentos e com os instrumentos. Você me disse quais são os instrumentos. E você me disse ainda como é que eles serão aplicados. E de quanto em quanto tempo. Quando eu escrevo materiais e métodos, eu estou dando uma receita para quem quiser fazer a mesma pesquisa que eu acabei de fazer em outro lugar e comparar com a minha, ótimo. Vai me citar. Né? Então eu ponho amostra, critério de inclusão e exclusão, instrumentos, que é aquilo que eu vou usar. Se eu vou usar um esfigmonamômetro para ver pressão, né? Desculpa. Se eu vou usar batimento cardíaco, se eu vou usar um DEXA, se eu vou usar, sei lá, um aparelho de ressonância magnética, o que eu vou usar para coletar os dados? Não, só vou usar uma entrevista. Só vou filmar. E depois vou transcrever. E depois vou analisar. Então eu preciso falar para o meu leitor como é que eu vou fazer a sequência de tudo. O que a amostra vai ter que fazer primeiro, depois como é que eu vou pôr, o que eu vou fazer, ou
eu só quero coletar de vocês aqui de que curso vocês são e de que semestre. Quais procedimentos? Vou chegar. Vou explicar para vocês o porquê da pesquisa, que a gente quer da iniciação científica. Saber qual é o curso que mais está ali, quais são os semestres que procuram. Aplico aqui em vocês vão pôr só assim, ó. Semestre e curso. Só. É uma pesquisa? É. Eu preciso de avisar os procedimentos? Preciso. Porque se eu chegar aqui e falar assim, gente, nós estamos fazendo uma pesquisa para iniciação científica, responde para mim, é rapidinho. É diferente de eu chegar assim, responde aí, hein, cara? Legal. É rápido, responde aí de qualquer jeito. Até o treino que você tem, por exemplo, na educação física, quando a gente pega dobras cutâneas, se ele coleta de um jeito e ela de outro, já acabou com a minha pesquisa. Eu tenho que treinar as pessoas para fazer a mesma coisa. Entrevista. Meu pós-doc foi com 440 mulheres que tinham ido para as Olimpíadas já. Conte para mim sua história de vida. Cada uma deu 36, 40 páginas. Tá? Você sabia, quando você lia a pesquisa, você sabia se foi uma psicóloga que perguntou, se foi um profissional de educação física. Mesmo treinados. Mesmo, todo mundo foi treinado. Olha, você pergunta isso, a hora que a pessoa parar de falar, a gente lia a história dela, mas aquele fato assim, você lembrando a pessoa, tá? Porque a gente queria que ela falasse de todos os momentos. Cara, do psicólogo foi embora. Profissional de educação física, a gente via que dava pausa, e aí dava pausa, porque põe assim, pausa, né? Quando você está transcrevendo uma filmagem, e aí que você vinha, você não tem mais nada para falar? Agora o psicólogo é outra pegada, eles estão treinados para isso. E olha que nós treinamos todo mundo. Nós tínhamos 3 psicólogos e quase 10 da educação física, fazendo essa coleta. Brasil inteiro nós fomos. E aí depois você vê assim, a diferença das primeiras para as últimas. Aí estava igualzinho as últimas, que todo mundo foi aprendendo, foi discutindo, foi lendo, foi vendo como ficava. Tá? Então esse cuidado a gente precisa ter. Depois que eu falo os procedimentos, eu falo como vai ser a minha análise de dados. Se eu tenho dados qualitativos, eu vou fazer o quê? Uma análise de conteúdo, né? Vou usar software que faz análise de conteúdo, como o Alcest, o Iramutec. Se é quantitativo, eu vou fazer uma análise estatística, quais os testes eu vou utilizar? Aí vocês olham para mim com essa cara aí, todo mundo de assustado, e fala assim, e eu tenho que saber isso? Não. Vocês vão começar a iniciação científica. A hora que vocês estiverem no primeiro ano, que vocês estiverem coletado, vocês vão sentar com o orientador, ele vai ensinar a estatística. Vocês vão sentar comigo, eu ensino estatística para vocês. Tudo eu só estou falando para vocês o que um pesquisador faz. Qual a sequência que se faz uma pesquisa? Vocês estão começando, iniciando nisso. Não se assustem. Vocês vão ver com que essa aula que eu dei para vocês, o quanto vai ficar fácil ler artigo. Vocês não vão pular mais não, isso aqui eu não entendi nada do que ele falou. Vai lendo. Nossa, ele falou um tal de Kolmogorov-Smirnov na estatística. O que é isso? De comer ou é vodka? Kolmogorov-Smirnov deve ser vodka, né? Vocês vão começando a perceber que tudo tem nome. Por que tem nome? Porque quando a gente está na pesquisa, eu já estou há 20 anos na pesquisa, desde o meu mestrado, essas coisas, você começa assim, um aluno chega e fala assim, Gi, eu quero fazer uma pesquisa tal e tal, tal. Você fala, você vai usar o teste de ANOVA, o One-Way, você vai fazer isso, a sua variável é isso. A pessoa acha que a gente está psicografando, mas não é não. Pesquisa igualzinho musculação. Se você for todo dia, você vai ficar forte. Se você for 3 vezes por semana, você vai ficar mais ou menos forte. Se você for 2, você não vai ficar nada. Né? Então, assim, pesquisa, a extensão, até a extensão, foi bom você falar na extensão, para que eu trabalhe na extensão tem que ser boa demais. Assim, boa demais que eu digo não é
boa, melhor do que os outros. É estudar. Se eu vou trabalhar com idoso, eu tenho que estar lendo o que acontece no envelhecimento para eu não dar um exercício que eu vou acabar com a pessoa. Em vez de ajudar num projeto de extensão, eu estou piorando a qualidade de vida dela. Eu vou dar aula, por exemplo, de português para um refugiado. Cara, eu tenho que saber muito português. Eu não vou dar aula só. Vou ajudar, mas ajuda da melhor forma possível, tá? Aqui, gente, ó, quando vocês receberem os slides, vocês vão entender o que é quali, o que é quant, o que é transversal, que eu entro, coleto e saio, o que é longitudinal. Tem aqui tudo, isso aqui vai dar para vocês lerem certinho. Participante, quando é uma pesquisa qualitativa, eu faço grupo focal, eu faço entrevista, quanto é quantitativo, o que é população, que é amostra, quais são os exemplos de instrumentos. Se eu vou, por exemplo, avaliar, isso é muito perigoso na graduação. Tem gente que fala assim, eu quero avaliar a qualidade de vida da pessoa. Aí ele escreve lá, como você avalia a sua qualidade de vida? Isso não é instrumento de qualidade de vida. Qualidade de vida é um construto. Falar nisso, qual a diferença de qualidade de vida e bem-estar? É a mesma coisa ou não? Tem gente que usa os mesmos instrumentos. Não é. Qualidade de vida, para você ter qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde, você não pode fumar, você não pode beber, você tem que estar desestressado, tanto que o instrumento de qualidade de vida mostra, você bebe, você fuma, tem essas perguntas. Bem-estar é, vou fumar 72 cigarros por dia e estou no bem-estar. Bem-estar é, você pode ter qualquer vício, você pode não fazer atividade física, você pode ter bem-estar. Conseguem ver a diferença? E o pior, por isso que eu falo assim, que a pesquisa é interessante por isso, porque você começa a ver a diferença de tudo que você acha igual. Todo mundo acha que bem-estar é igual felicidade. Não é. Né? Então você tem que buscar. Tem um instrumento de felicidade, ele está validado. O que é validado? Tem uma disciplina na psicologia que é psicometria. Como é que você faz um instrumento psicométrico? Igual vocês da medicina, quando tem ali assim, como é que eu observo uma ressonância? O que eu vejo ali dentro da ressonância? Não é, eu vi um trem assim, mexendo para cá, mexendo para lá. Não. Tem parâmetros, tem fórmulas, tem regras, tá? Quando for usar qualquer coisa em qualquer área de vocês. Quero investigar a variável tal. Será que tem instrumentos validados para isso? Vai buscar se tem instrumentos validados, tá? E aí a gente tem, tá vendo? Tudo que eu expliquei para vocês, como é que é a análise de dados, em que momento eu apresento os dados numa tabela, num gráfico, isso aí é a disciplina que eu dou, que é estatística. E resultados, por exemplo, eu escrevi meus objetivos, eu trago até para os meus resultados. Responde cada objetivo com gráfico, com tabela, com nuvem de palavras no Iramutec, com análise de similitude. Tudo isso aqui, ó, é uma análise qualitativa. Eu peguei a fala das pessoas e o que mais saiu foi a palavra coronavírus. Depois saúde, depois profissionais. Se eu sei o meu objetivo, eu vou entender por que as palavras saíram maiores ou menores. Se eu sei meu objetivo, eu vou saber se esse grupo é melhor do que esse. Mas isso vocês vão aprender todinhos com os orientadores de vocês, tá? Discussão. Eu sempre, quando vocês forem, acabou. O trabalho na página só vai até... Vocês vão ter que pôr o resumo, uma introdução, os objetivos e a metodologia, cronograma, ou seja, o que vocês vão fazer nesse 1 ano? Durante o ano inteiro, revisão, depois vocês vão ver o que vocês vão fazer, se vocês vão coletar, se vocês não vão. Gi, eu não sei, olha o cronograma do cara que você quer
seguir. Ele tem um cronograma que faz Ctrl+C, Ctrl+V. Por minha conta, pode fazer no cronograma dele. Pois não. Qual a melhor forma de escolher a metodologia? Depende do seu problema. Seu problema, quando você formula o problema, ele tem um ponto de interrogação. Quando você passa o seu problema para uma afirmação, você fez seu objetivo geral. Veja lá no do câncer. Qual era o problema? Será que um exercício de treino de força nas máquinas, mais o aeróbio, meia hora de musculação, 10 minutos de alongamento, produz alterações nas questões biopsicossociais de mulheres que tiveram câncer de mama? Ponto de interrogação é o problema. Objetivo, avaliar se um treinamento, abre parênteses, de força mais exercício aeróbio produz melhorias na qualidade biopsicossocial de mulheres com câncer de mama. Eu fiz isso aí, eu sei qual vai ser a minha metodologia, porque eu sei o que eu quero avaliar. No biopsicossocial, no biológico, eu quero avaliar proteína, todas as questões de composição corporal e aptidão física. No psicológico, eu quero avaliar ansiedade, depressão e bem-estar. E no social, eu quero saber da interação do grupo. Já sei a minha metodologia. Tá? Então, assim, quando a gente começa a fazer isso muito, a hora que você formula o problema, você já sabe seu objetivo, você já leu tanto aquilo que você sabe que você vai fazer. Tá? E vocês vão ver que vai ficando cada vez mais fácil, viu? Também assim, muitas das vezes que a gente quer fazer um artigo científico, não é assim um problema da gente. Muitas vezes a gente se sensibiliza com as causas sociais, tipo feminicídio. Não, mas o problema não é seu problema, não. O problema de pesquisa, não é um problema seu. Então, por exemplo, essa questão, né, de feminicídio. Por que o feminicídio está cada vez mais presente aqui em Brasília e ninguém faz nada para mudar? Isso é um problema, ponto de interrogação. Avaliar o crescimento do feminicídio e quais são... Por exemplo, será que é a bebida? Será que essa coisa do isolamento social ou da permanência dentro de casa? Porque isso já tem, tá? As coisas da violência doméstica começou na pandemia por estar dentro de casa, pelo uso de álcool, você ficava menos tempo com seu marido, você apanhava mais... Assim, não é nem de rir, mas a gente fala, você apanhava menos, era verdade, porque ele trabalhava o tempo todo, ele está desempregado. Né? Então, assim, quando eu falo o seu problema, e foi bom você falar nisso, quando eu falo seu problema, é o problema de pesquisa. Pode ser oncológico, pode ser de atletas paralímpicos, pode ser de feminicídio, pode ser de preconceito, pode ser de justiça, nossa, pode ser tudo. Pode ser tem alguém aqui da medicina veterinária? Pode ser, por que pararam de dar a vacina de leishmaniose no Brasil? Isso é um problema grave, inclusive. Então, eu quero saber por que o Ministério resolveu que não dá mais a vacina de leishmaniose. Quem quiser vai ter que comprar. É um problema? A gente vai descobrir ou acabou o dinheiro, ou eles não estão nem aí para os animais, ou estão querendo que os donos gastem, porque sabe que pet dá rentabilidade. Né? Então, assim, é um problema. Então, qualquer que seja o problema, social, biológico, fisiológico, judicial, ele se torna um problema de pesquisa. Por isso, leia as pesquisas das pessoas que estão ali na página, que vocês vão ver quais são. Olha, você vai ver agora, no resumo desse... Pode olhar depois para vocês verem. Com essa aula que vocês tiverem, quando vocês olharem o resumo, você sabe qual é o problema dele. Pela primeira frase que põe, às vezes a gente põe assim, a imagem desse meu aluno agora. A imagem corporal no fisiculturismo
é o processo de maior avaliação. Quando você está naquelas poses todas lá, será que quando você perde essa capacidade desta imagem bonita para o competidor, não para nós, para o competidor, aquilo que era corpo ideal e que hoje ele aposentou e não tem, como é que é isso psicológico para ele? Você já sabe qual é o problema dele. Então, a aposentadoria no fisiculturismo vai ter alguma coisa em relação ao corpo, né? E depois e a gente vê isso no atleta de alto rendimento, é o que eu mais estudo, não é saudável. O esporte olímpico, o esporte de alto rendimento, ele não gera saúde. Ele gera medalhas, ele vai usar danos sociais, ele vai ter que ficar muito junto ali, porque você tem que treinar 8 horas por dia, né? Então, a gente vai fazendo isso. Então, assim, a discussão é o que você encontrou, sem repetir seus resultados. Do que você encontrou, o que os outros... Eu estou falando só para vocês continuarem lendo os artigos. O que é uma boa discussão? É trazer seu resultado, ver quem encontrou igual o seu e por que encontrou igual o seu, se você estava avaliando quem já está com prognóstico de morte e o outro quem avaliou estava no início da doença, por que achou a mesma coisa? Sabe? Porque tem discussão que é só assim, fulano, meus resultados corroboram com o do Joãozinho. Ou seja, são iguais do Joãozinho, mas me fala por quê, tá? E conclusão, quando vocês lerem um artigo, pega lá seu objetivo, conclui aqui. Escreve as limitações que você encontrou. Olha, era para eu ter 400 pessoas na minha amostra, só consegui coletar 300. Por quê? Não tinha mais resposta, eu enviava, eu pedia, não tinha. Porque a gente tem que falar, não tem pesquisa que não tem limitação, tá? Quero que vocês saibam disso. Por mais que a gente faça certinho, algumas coisas acontecem. E sugere. Tá? Então, aqui está o método científico. Eu falo do meu problema, eu tenho uma hipótese, eu testo essa hipótese. Para testar, eu uso os materiais e métodos que eu falei, coloco os resultados, analiso e concluo. Então, até onde vocês vão ver o que está escrito no projeto dos futuros orientadores de vocês? Até no materiais e métodos, porque eles não acabaram a pesquisa, eles estão fazendo a pesquisa. Vai vir um cronograma, eu não sei se eu pus o cronograma aqui. Não. Mas o cronograma é o seguinte. Você vai pôr ali revisão, montagem do projeto, coleta de dados. Pode pegar o cronograma do orientador. Só que vocês têm que lembrar que vocês têm 1 ano de pesquisa, ele tem 4 às vezes. E aí, pensa em 1 ano, você vai fazer revisão. A revisão a gente faz no primeiro dia a entrega do trabalho da gente. No mestrado, no doutorado, em tudo. Porque até no último dia, quando você vai entregar para a banca, você olha se ninguém publicou alguma coisa que está ali. Senão a pessoa chega e fala assim, nossa, você está me falando isso 1 dia depois que você me entregou. Aí você fala, mas 1 dia depois que eu te entreguei. Até o dia que eu fiz não tinha. Né? Então, o cronograma quais são os passos. Então, observa o que está escrito. O seu orientador teve que pôr um cronograma e teve que pôr um orçamento. Eu não sei se na iniciação científica que a gente põe orçamento. Eu sei que cronograma tem que ter orçamento. A gente põe assim, ó, usei meu computador que custa 3.000, usei minha impressora que custa 1.000 e ainda põe embaixo assim, as despesas correrão por conta da pesquisadora. Isso é todo o projeto, tá? Quando eu não tenho financiamento, é claro. Então, assim, quando vocês olharem pesquisa, iniciação pesquisa, vocês não sabem nada. Hoje vocês já tiveram noção de como se estrutura, tá? Vai ficar mais fácil ler um artigo, mas busquem agora os projetos. Não busca só na sua área. Olha na sua área se tem, se não tem, só tem um. Tenta escrever, se não tem, busque em outros. Pesquisa, a gente aprende a fazer em qualquer lugar. Tá? Tudo bem?